Bom dia, que o Senhor os abençoe. Por aqui, Rebeca, uma das fundadoras do World Board of Children's Missions. E também sou líder do Ministério Infantil Olive Tree, do Ministério de Imigração. Então estou aqui, certo, nesse 1025 Workshop Quick and Grow. E ele se chama GoPro, não há ganho sem dor. Devo confessar que quando fui convidado a participar desse workshop, não entendi o que era o workshop. Não entendi do que se tratava o workshop porque nunca tinha ouvido falar dele. Não há ganho sem dor. E menos ainda quando vi que havia um corredor lá, que tem a ver com esportes. Eu disse, mas o que eu tenho a ver com esportes? Não sou um esportista. E eu realmente não sei quantas pessoas estavam pensando o mesmo que eu. Não sei realmente quantas delas estavam pensando da mesma forma que eu, ou estavam que não somos esportistas, que temos a ver com o ministério. Esse foi meu primeiro pensamento. Mas então comecei a pensar e a olhar para aquela imagem, aquele corredor, e um versículo me veio à mente. Corramos com perseverança a corrida que está diante de nós. Então eu pesquisei e quero começar com vocês. Certo, compartilhando alguns ensinamentos, algumas percepções de alguns versículos, e depois podemos entrar em, vamos ver como podemos ser pacientes na corrida que temos pela frente. Vamos ver como podemos. Ensinar, ministério infantil. E então vamos também correr. Mas correr com os gigantes da fé. Certo? Hebreus capítulo 12. Temos a Bíblia aqui. Hebreus capítulo 12. Sempre precisamos ter a Bíblia na frente das crianças quando vamos ensinar, para que elas percebam, notem, percebam e saibam que o que estamos ensinando é a palavra de Deus, que a palavra de Deus é real, é viva, é verdadeira. Não é um livro desatualizado, é um livro atualizado. Assim a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, tendo uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tanto nos prende e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nós lhe agradecemos por essa palavra. Sabemos que o Senhor nos abrirá por meio dela. Ajude-nos, Senhor, a correr com paciência essa corrida da fé que o Senhor colocou em nossas mãos. Esse chamado à fé, esse chamado à vida para o qual o Senhor nos convidou, ao qual respondemos, Senhor. Ajude-nos a sermos constantes, firmes, e nos mantenha no caminho, correndo em direção à meta com nossos olhos fixos em Ti. Amém. Bem, então vamos então desvendar pouco a pouco esse versículo e começar com muito. Quando começamos um versículo assim, significa que ele é uma continuação ou uma consequência do que aconteceu antes. Portanto, é assim. Depois de ter dito isso, é isso que teremos como conclusão, certo? Vamos chegar a essa conclusão, certo? Então, do que você está falando antes? Precisamos dar uma olhada no capítulo anterior. E o capítulo anterior é Hebreus 11, aquele famoso capítulo da fé, onde vemos o salão dos grandes heróis da fé, aqueles sobre os quais já falamos em várias ocasiões, aqueles que várias vezes que o Quaker tem um currículo de heróis da fé. E ele menciona lá inúmeros nomes de pessoas, certo, que são do Antigo Testamento? Não é que são do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento está sendo escrito. Mas esse capítulo, muitas vezes chamado não é mesmo de Hall da Fama também, Hall da Fé, tem mencionado homens e mulheres que deram testemunho de como reagiram por meio de sua fé.
Portanto, esse capítulo, esse versículo no capítulo 12 que começa, nós também, uau, em outras palavras, não apenas os que estão no capítulo 11, não apenas esses heróis da fé, não apenas esses homens e mulheres, mas nós também estamos incluídos. Uau! Nós também somos homens e mulheres que testemunham aos outros. Então nós também somos. Você pode colocar seu nome aqui, eu também. Presto testemunho para os outros. E como fazemos isso? Temos ao nosso redor uma grande nuvem de testemunhas. Uau! Não estamos sozinhos nessa corrida, estamos cercados por muitos que também viram, ouviram e viveram. Experiências das quais eles também podem dar testemunho. Em outras palavras, não são apenas aqueles em Hebreus 11, os heróis da fé, que podem testemunhar as grandes coisas que fizeram, mas também temos um grande número de testemunhas ao nosso redor. Que vocês que estão aqui, que estão assistindo a este workshop neste momento, fazem parte do... E que vocês que estão aqui, que estão assistindo a este workshop neste momento, fazem parte desse belo e grande grupo de testemunhas que temos. Vocês também tiveram grandes experiências que podem contar, como um testemunho da grandeza do Senhor. Não estamos sozinhos, isso também me faz lembrar em um determinado momento. Gosto muito de falar sobre personagens bíblicos. Elias, depois de ter tido aquela grande vitória no Monte Carmelo com os profetas de Baal, os adoradores, certo? Ao falso Deus. E depois dessa grande vitória, ele foge. Por quê? Porque se sente sozinho. Ele diz que foi abandonado. E diante dessa grande comissão que Deus lhe dera, que Deus lhe havia dado, ele começa a dizer: Senhor, estou aqui sozinho. Eu deveria ter procurado o versículo 1, certo? Mas em 1 Reis. Vamos dar uma olhada rápida aqui. Em 1 Reis, capítulo 19. Então Elias é encontrado lá. E no versículo, vamos dar uma olhada bem aqui. Versículo 14. Elias respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. E só eu fiquei. E eles me procuram para tirar minha vida. Ele está lá, você sabe, fugindo, deprimido. Ele pensa: eles estão me perseguindo, ele está com medo. Senhor, estou sozinho. Estou sozinho. O que o Senhor lhe diz em resposta? O Senhor lhe disse: vá, volte pelo seu caminho. E esse é o versículo 15, mas mais adiante ele diz a ele, no versículo 18: E farei permanecer em Israel 7.000. Nem 1, nem 2, nem 3. 7.000 cujos joelhos não se dobraram a Baal. Quando ele está sozinho, Deus diz a ele: você não está sozinho? Você está cercado de quê? Por uma grande nuvem de testemunhas. Vou fazer você parecer 7.000, milhares, centenas. Não são 2 ou 3, são 7.000, é um número bem grande. Você estará cercado de pessoas que, como você, também podem dar testemunho de grandeza. Então, o que você diz a seguir? Vamos nos despir de todo o peso. Colocamos fardos e responsabilidades sobre nós mesmos, que muitas vezes não são nossas. E temos de, como diz o Salmo 55 e 22, deixe seu fardo com o Senhor. Deixemos de lado todo o peso, vejam. Entregue-os ao Senhor. Ele também diz em Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Senhor está lhe dizendo: olhe,
Tire todo esse peso que está sobre você. Não pense que a responsabilidade é tão grande que você está sozinho, não. Há pessoas ao seu redor. Há pessoas ao seu redor que também podem ser de grande apoio para você e para o ministério. Então, do que vamos nos livrar? Do pecado também. De todo o peso e do pecado que nos assola. Uau! Aquele que nos aflige, aquele que nos causa tristeza. O pecado que nos atormenta é aquele. Como podemos nos livrar desse pecado? Veja, simplesmente não podemos. Não podemos. Precisamos de Cristo em nossas vidas. Essa é a primeira coisa. Precisamos de Cristo. É por isso que ele diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Às vezes parece contraditório, podemos pensar. Ele diz. Por um lado, ele me diz que devo correr. Isso é rápido. Mas por outro lado, ele me diz para ter paciência. Temos uma corrida pela frente. E com nossos olhos em Jesus, vamos fazer o quê? Alcançar esse objetivo. Mas é uma corrida que não exige velocidade. Não se trata de quem corre mais rápido ou o primeiro a chegar. Não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. Não é o mais rápido que consegue, mas aquele que está sempre presente, firme e constante correndo. Vamos correr com paciência. Paciência significa permanecer lá. Ficar até o fim, continuar e não desistir. Em outras palavras, você tem de continuar, não desistir, não abandonar a missão que Deus lhe deu. O chamado que Deus lhe deu, Ele o deu a você. É um chamado único, não o abandone. A corrida que temos pela frente é uma corrida de fé, na qual muitos já nos deixaram como exemplo. E outros também continuam correndo ao nosso lado. Portanto, há um versículo também relacionado aos esportes. E há um versículo também relacionado a esportes, que se encontra em 1 Coríntios, Tanchos Romanos, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, que diz: não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos de fato correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o possais receber. Isso quer dizer que há muitos que correm. Ou melhor, há muitos que começam a correr. A correr. Mas o mais importante não é quantos começam a correr, mas quantos continuam correndo. Como eu disse na época, não é uma corrida de velocidade, mas de resistência. É uma corrida de resistência. Quantos continuam correndo? Também podemos ver que nosso prêmio não é o prêmio aqui do prêmio terreno. É um prêmio que temos lá no céu. É uma corrida em que apenas um leva o prêmio, mas nosso prêmio, nossa recompensa, não está aqui. Não está aqui na terra. Nas corridas terrenas, veja bem, aquele que chegou primeiro, aquele que conseguiu chegar à linha de chegada o mais rápido, tudo bem, esse ganhou o prêmio. Prêmio, mas nós não. Nosso prêmio é diferente. Portanto, diz o Senhor em Apocalipse 22, é aqui que venho rapidamente e minha recompensa, sua recompensa, está vindo comigo. Ele trará o galardão para recompensar cada homem de acordo com a sua obra. Uau! Não é apenas o primeiro que chega primeiro, não é apenas o que faz isso mais rápido, não é apenas o que faz. Não. É cada um de nós. Todos e cada um de nós estão incluídos lá. O Senhor tem uma recompensa para cada um que fez sua obra, o trabalho que Ele nos deu para fazer. E cada um de nós é diferente. Somos todos diferentes. Todos nós temos maneiras diferentes de trabalhar. Um gosta de música, outro gosta de esportes. Um gosta mais de contar histórias,
Outro gosta mais de fazer dinâmicas, jogos. Somos diferentes. E é assim que Deus também nos tratará de forma diferente, de acordo com o talento, a capacidade dos dons que Ele colocou em você. Não é no que Ele colocou em mim que Ele diz para você, você tem que fazer o que ela está fazendo, não. Não podemos ser assim, imitando os outros. Sim, podemos olhar para os outros, claro que podemos, para aprender novas ideias, novas estratégias. Mas nós somos únicos. E essas estratégias, essas ideias que podemos usar para torná-las de acordo conosco, certo? Todos nós aprendemos de forma diferente. Algumas pessoas, bem, olhe, só de ouvir algo você, uau, eu aprendi isso e aquilo. Outros têm de fazer o quê? Tomar notas, fazer anotações e revisá-las. Somos todos diferentes. O importante é que você deixe essa diferença transparecer. Deixar que ela se reflita. Porque Deus o fez único de uma forma tão especial que Ele diz a você, eu o fiz dessa maneira maravilhosa. Que quero que você seja você. Não quero que você seja como o outro, pois foi para isso que o criei, para que ele pudesse ser assim, mas fiz você diferente. E quero ver essa diferença em você. Em você. E quero que você se destaque pelo que é e pelo que faz, pelo que coloquei em você. Você. Portanto, vejam, cada um de nós será recompensado por Deus, de acordo com o trabalho que Ele nos deu para fazer. Portanto, é assim, tudo o que fizermos, temos que fazer de coração, como para o Senhor e não para os outros. Não cabe a Ele dizer, bem, veja, eu gosto disso. Ah, não, eu não gosto disso, eu gosto desse jeito. Bem, essa é a minha maneira de ser. Há outras pessoas que fazem isso de forma diferente. Então siga os outros, certo? Terei meu público que me segue. Veja, também não é para a glória de uma pessoa, é para a glória de Deus. O que fazemos tem de ser feito com o coração. Temos de dar o nosso melhor, quer tenhamos pouco ou muito. É o que temos para ser nossos talentos, e com isso, pouco ou muito Deus vai glorificar a si mesmo. Porque o que vamos glorificar é o seu nome. Veja, estou aqui com a palavra do Senhor, falando com você. Em outros momentos, estou com diferentes recursos visuais ensinando. Mas é Deus quem vai ser glorificado, quem vai ser exaltado em seu nome. Por que isso acontece? Porque não é pelas obras, é pela graça. E o que fizermos, devemos fazer como ao Senhor, sabendo que do Senhor receberemos a recompensa. Que do Senhor receberemos o galardão. O galardão da herança, porque em Cristo Jesus servimos. Isso está em Colossenses 3, 23 e 24. Portanto, nossa recompensa não é terrena, mas a recompensa vem do Senhor. Do que precisamos? Bem, precisamos de disciplina. Precisamos de disciplina. Precisamos de foco e precisamos de perseverança. Primeiro, precisamos de disciplina. Todo atleta treina e treina, levanta cedo para correr ou para fazer os exercícios que precisa fazer, dependendo do esporte que vai praticar. Eles precisam praticar, precisam melhorar seu desempenho. Nós também precisamos fazer uma preparação prévia. Isso envolve o quê? Estudar a palavra de Deus. Também envolve orar, pedindo a orientação de Deus sobre o que vamos dizer, o que vamos ensinar. Precisamos da orientação de Deus. Precisamos procurar e organizar os materiais que usaremos para o ensino de acordo com o que vamos dar. Sejam recursos visuais, música, dinâmicas, jogos, artesanato. Trabalhos manuais. Então também precisamos dos diferentes recursos, tesoura, cola, lápis. Veja, precisamos de disciplina. Precisamos de disciplina. E a disciplina é feita com antecedência. Não podemos chegar à sala, ao local onde vamos ensinar e dizer, deixe-me ver sobre o que vou falar. Deixe-me ver sobre o que vou falar. Deixe-me ver do que preciso. Ah, esqueci, olha, eu tinha alguns recursos visuais em casa que poderia ter trazido comigo. Não.
É para isso que serve a preparação prévia, para você estudar, meditar sobre o que vou ensinar. E como posso ensinar isso? Como posso atrair a dinâmica das crianças? Como posso tornar isso atraente para elas? Tornar isso atraente para elas. Precisamos fazer isso com antecedência. Precisamos de disciplina, precisamos de foco. Ali diz para mantermos nossos olhos em Jesus. Manter os olhos em quê? Na linha de chegada. Como um corredor procura correr. Um papagaio temporário, não é? É algo para o momento. O professor de educação cristã investe na eternidade. Portanto, não podemos estar focados no que essa pessoa vai fazer. Deixe-me ver então o que eu faço para competir. Não. Nossos olhos, nosso foco deve estar em Cristo. O que Deus está fazendo com essas crianças que estou ensinando? O que estou ensinando? O que Deus quer levar a esse grupo de pessoas? A esse grupo de pessoas? O que Deus quer falar conosco? Porque Ele pode estar falando comigo sobre uma coisa. O grupo que estou ensinando pode estar trabalhando em uma área com esse grupo. E outro grupo, em outro lugar, está trabalhando em outra área, em outra direção. Tenho de orar e pedir orientação ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer para este momento? Para este momento com essas crianças? O que o Senhor quer ensinar nesse momento? O tempo que nós, professores de educação bíblica, temos com as crianças é pouco. Em alguns casos, podemos ter 45 minutos ou até 2 horas por semana. Antigamente, havia congregações que se reuniam todos os dias, mas quase não se vê mais isso. Mas o tempo que temos para nos reunir com elas é pequeno. Portanto, precisamos usá-lo com sabedoria. Com sabedoria acima de todas as coisas. Estamos em uma guerra, enfrentando uma batalha. Pelo coração e pela mente de nossos filhos. Há muitos que estão começando a correr. Mas precisamos continuar correndo com perseverança. Portanto, precisamos de disciplina, precisamos de foco e precisamos de perseverança. Como eu disse a vocês, não é que você saia com um grupo. Bem, você sai com um grupo para correr nessas maratonas. Mas não é, eu estava lá, eu fui, você me inscreveu, eu comecei a correr. E o que aconteceu? Eu não cheguei até o final, não terminei, não fiquei. Isso foi só para a foto de eu começando a correr, mas eu fiquei lá. Não é o fato de você ter participado dessa maratona. É o fato de que você tem que se manter firme, perseverar e continuar, chegar à linha de chegada. Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito na vida? Que corrida melhor do que correr ao lado dos gigantes da fé? Para aprender com eles que passaram por situações diferentes. Cada uma dessas pessoas do Rio Jones passou por muitas situações. Mas não desistiram, perseveraram, permaneceram lá. Como diz o título, não há ganho sem dor. Se você quiser chegar à linha de chegada, você terá de se sacrificar. Todo sucesso tem algo por trás. O que aconteceu? E quando você vai se preparar para fazer um vídeo, para dar uma aula, precisa de tempo para se preparar com antecedência. Não é como se fôssemos apenas falar sobre isso aqui e pronto. Não. Há um sacrifício. Há um antes e há um depois. Um acompanhamento que é dado. Mas como vamos fazer isso? Superando desafios, desenvolvendo disciplina, transformando momentos difíceis em grandes oportunidades. Em grandes oportunidades, como diz Leslie Logan, certo? Precisamos superar os desafios, desenvolver a disciplina e transformar esses momentos difíceis em grandes oportunidades. Em grandes oportunidades. Lembre-se de que para liderar outras pessoas na fé, você deve primeiro fortalecer a sua própria. A fé não é um conceito para
para provar algo, mas é um modo de vida que devemos adotar. Vamos continuar assim. Então agora vamos falar sobre a parte de correr com os gigantes, como vamos fazer isso. Bem, eu sempre gostei disso. Fazer uma viagem, conhecer novos lugares. E já que temos um Deus que é um missionário, nada melhor do que começar um currículo com foco em missões. Essa é a minha ideia. Esse sempre foi o meu sonho. Eu comecei há um tempo atrás no Ministério Infantil da Mirecia. Nós demos continuidade a isso no World Board of Children's Missions, no grupo Teaching the Bible with Creativity. Foi uma ideia que eu disse, vamos fazer isso. E pegaríamos alguns temas como esse de viajar com diferentes personagens, ensinando a Bíblia, mas também falando sobre missões. E essa é a ideia que tenho para este ano também com o Olive Tree Ministry. Ensinar a Bíblia desde o início, mas também apresentá-los ao trabalho missionário. E é isso que vou fazer este ano. O trabalho missionário. Falar com eles sobre diferentes pessoas importantes na biografia. Porque é um legado. Como acabei de lhes dizer, temos um grande número de testemunhas. E não podemos deixá-las lá. Temos de conhecê-las e temos de ensinar as meninas também sobre essas pessoas e as coisas que elas fizeram em diferentes lugares, para que possamos começar. Em diferentes lugares para que possamos começar a falar com elas. De como Deus do Antigo Testamento tem se movido, atraindo pessoas de diferentes lugares. Quando Abraão foi, eles não moravam aqui em Israel, eram de Ur dos Caldeus, e quando Deus os procurou, ele os procurou de lá. E assim ele tem se mudado para lugares diferentes, para Ruth, uma moabita. Mas também havia pessoas que estavam do lado de cá, que foram enviadas a outras culturas. Para também levar o exemplo da mensagem, certo? Como José foi levado para o Egito. Não o levaram porque ele queria. Eu vou viajar. Daniel também foi levado para a Babilônia. Da mesma forma, Deus é um Deus missionário. Ele vai a diferentes lugares, ou envia outros, como Jonas, ele os enviou a Nínive. Então, só para mencionar alguns, certo, mas podemos ler sobre muitos, como eu lhe disse em Hebreus, capítulo 11 do livro de Hebreus. Lá encontramos inúmeras de pessoas que são exemplos de fé do Antigo Testamento, mas não podemos nos limitar apenas àqueles do Antigo Testamento. Há muitos mais, certo, quando esse capítulo de Hebreus foi escrito, o Novo Testamento estava apenas sendo escrito, certo? Sendo escrito, sendo vivido. Começando então no Novo Testamento também temos o maior de todos os heróis, Jesus Cristo, certo? Temos que falar sobre ele, temos que falar sobre os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus e aqueles que o seguem e aqueles que o seguem. Os seguidores de Jesus e aqueles que estavam com a igreja primitiva. Com aquela primeira igreja, aquelas pessoas que estavam lá ajudando, trabalhando, aqueles diáconos. Veja, Paulo e suas viagens, seus companheiros de viagem. Lucas estava com ele, que também foi o escritor do Evangelho de Lucas. Do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, nós temos João Marcos. Marcos era primo de Barnabé, e Barnabé que também saiu. Barnabé também começou as viagens missionárias com Paulo. O que aconteceu depois? Ele foi. Ele se separou e foi com Marcos para fazer missões, e Paulo foi para outro caminho fazendo missões, e então eles se reuniram. E depois se juntaram. Você sabe? Há tantas pessoas que vão aceitar o Evangelho, não apenas aquelas do capítulo 11 de Hebreus, há muitas outras. Não podemos nos esquecer dos homens e mulheres. Os homens e mulheres que continuaram a expandir esse trabalho. Depois que esse Evangelho, essa palavra foi escrita, essa palavra foi escrita. Há muitos que saíram, temos William Carey, John Wesley, Cameron Townsend, Billy Graham,
São tantos, estamos mencionando apenas alguns, mas são tantos. Uma Lillian Thatcher nessa Corrie T. Justin Taylor. Como podemos fazer um currículo com foco em missões? Veja, temos de começar do início. Temos de começar da própria criação de Deus. É assim que eu começo. Mas com um foco missionário, com foco nas nações. Muitas vezes, quando começamos a falar sobre a criação, começamos com, no primeiro dia criei isso e aquilo, no segundo dia criei isso e aquilo, ou ensinamos as coisas que criei. Mas as crianças precisam ver. Onde posso ver essa coisa que Deus criou? Deus o criou e ele existe. Ele ainda existe. Vamos mostrá-lo de uma maneira diferente. E foi isso que me encantou quando Deus me deu essa visão de... Uau! E onde estou vendo isso? Então, por exemplo, vamos pegar um versículo. Capítulo 1 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 10. Apenas um versículo. E Deus chamou a terra seca. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. Deus chamou a terra seca. A terra seca? Então você mostra. Esqueci de trazer um mapa, você mostra um mapa do mundo. Depois você ensina, você conhece os continentes. O que são os continentes? Quando eu estava estudando na escola, eles nos ensinavam que havia 7 continentes. Eu sempre tinha minhas dúvidas, porque um diz... América do Norte, América do Sul e essas ilhas do Caribe, como Porto Rico, meu país, onde ficam? No Norte, no Sul, e a América Central faz parte de quê? Então você diria que a ilha da Austrália é um continente insular, mas e todas as ilhas ao redor dela? Bem, agora tudo mudou. Eles não dizem mais isso. Agora eles dizem Oceania. E a Oceania inclui a Austrália e todas as outras ilhas que estão ao redor. A América, bem, eles estão nos incluindo. Veja, você tem que se atualizar. Então, quando você for ensinar as crianças, você tem que olhar. Não é o que lhe foi ensinado, é o que está sendo ensinado hoje. Bem, quantos continentes existem? Quantos continentes existem? Você conhece os continentes. E depois você também fez os mares. Ah, e você conhece os oceanos? A água. Ah, mas também há corpos d'água menores. Então você começa a procurar por coisas de hoje. Que as crianças possam dizer sim. Veja, que lindo. Então, quando começar, você pode pegar fotos ou projetá-las ou pegar videoclipes, certo? Isso depende de você. Você diz, por exemplo, alguns corpos d'água que são ótimos, as cachoeiras. Há as cataratas do Niágara, que ficam entre os Estados Unidos e o Canadá, mas há também algumas... Canadá, mas há também as cataratas do Iguaçu, que ficam aqui na América do Sul, entre o Brasil, a Argentina e acho que o Paraguai, que ficam entre os Estados Unidos e o Canadá. Fica entre 3 cidades ali, 3 países. Mas essas não são as únicas cachoeiras. Há algumas cachoeiras na Venezuela, acho que se chamam Salto del Ángel, algo assim. Que são cachoeiras muito altas, mas há algumas cachoeiras que são mais profundas, outras que são mais largas, outras que são... Abra as cachoeiras e pegue e mostre. Uau! Mais tarde ele diz, mas Deus também criou grandes montanhas. E ele pode falar sobre a Cordilheira dos Andes, pode falar sobre o Monte Everest. Você pode falar sobre... Você sabe que há uma montanha chamada uma dessas montanhas K2. É a montanha mais perigosa, ou a mais difícil de escalar, porque é como um pequeno puxadinho, assim, como pirâmides, tudo assim. Você sabe? Você faz sua pesquisa a diferentes montanhas, mas não são apenas montanhas. Há também desertos, como o deserto do Saara na África. O deserto do Saara, veja, ele está em 10 países da África. Você sabia disso? Ele atravessa 10 países no norte da África. Ah, mas você não sabia que a Antártica também é um deserto. É o maior deserto do mundo. Mas... o único problema é que 98% do território é coberto por ferro. A Antártica. Portanto, estamos aprendendo. Então, você pesquisar. Gosto de procurar áreas diferentes. Não vou me limitar a falar sobre meu país.
o que há aqui. Embora eu pudesse, se você não tiver muito, se as crianças tiverem poucos recursos, falar sobre seu país. Veja, Deus criou isso para nós, temos esses animais, temos essa vegetação. Mas depois fale sobre lugares diferentes como este na Ásia, na Europa, na África, na América do Norte, na América do Sul. Escolha lugares diferentes para as crianças conhecerem, porque talvez algumas delas digam isso, mas há outras que dirão: uau, nunca ouvi falar disso. Portanto, temos de trazer todos eles. Tanto aqueles que já ouviram falar disso, repassar o assunto, mas os que não ouviram, bem, vejam. É bom. Quando dei essa aula há alguns anos, havia um pequeno grupo de crianças. Não tínhamos uma classe para os juniores agora, graças a Deus, temos um grupo. Mas eles ficavam comigo. Eu tinha até 11 anos de idade. Eles ficavam comigo aos 12, 13 anos de idade. Desde que eles estejam lá quietinhos, fazendo a aula, não interrompendo, eles podem ficar comigo no programa. Eles eram os que mais se surpreendiam. Uau, o que? Espera aí, e se destacavam. Coisas que não sabiam, então você começa a apreciar a Bíblia de uma maneira diferente. Você começa a ver o Deus criativo que é. Também há uma parte da terra, as selvas. E eles falam sobre as grandes selvas que existem na África, na Índia, na Amazônia, na América do Sul, em outros lugares. Você abre os diferentes, de acordo com o que você vai mencionar. Nesse primeiro capítulo da Bíblia, da criação, ele menciona, se eles mencionam animais, veja. Olhe para o urso panda, e se fossem elefantes, e se fossem tigres, e se fossem cangurus. E se os koalas, esses são da Austrália, de diferentes áreas. E não se trata apenas de missões de ontem, mas também sobre os missionários de hoje. Exemplos? Temos grandes missionários. Entre nós, temos uma Loida Ruth, agente de salvação da Junta Mundial de Missões Infantis, e outra Teresita Montoya, que também é agente de salvação. Mas também há missionários que são apoiados por nossas igrejas, como Naira Pereira, lá na Argentina, Larry Centeno, nas Filipinas, que é um agente de salvação. Larry Centeno, nas Filipinas, que também são missionários que apoiam nossa igreja. Nós temos um missionário lá fora que muitos sabem, ele sabe, é para lá que ele foi agora. Esse aqui, que faz algumas missões com as crianças Sinué Navarro. Eu senti falta dele, mas sim, ele faz missões, eles ensinam e fazem fotos de diferentes países ensinando as crianças. E muitos outros missionários de hoje, e não apenas os missionários da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os missionários de ontem que estavam divulgando a palavra, mas também de hoje, os missionários que espalharam a palavra, mas também hoje, entre nós, há pessoas que se dedicam a espalhar o reino de Deus. Uai! Há também outra maneira pela qual pessoas de todas as idades e nações começaram a fazer missões. E isso é por meio do uso da tecnologia. Tanto a Junta Mundial de Missões Infantis, com seus cursos online, e com a pandemia que fez com que as pessoas tivessem que usar a mídia social, certo? Bem, esses são exemplos de algumas das ferramentas que Deus tem usado para expandir a missão. A pandemia foi um instrumento de Deus em que ele disse às pessoas: vejam, vocês precisam usar a tecnologia, foi por isso que eu a dei a vocês, foi por isso que eu a coloquei lá. E então tivemos que aprender como usar a tecnologia para levar a mensagem de Deus. Uma oportunidade em que cada crente em qualquer lugar do mundo pode ser um missionário. Você pode ser um missionário onde estiver. Você nasceu para um tempo como este, como foi dito a Esther. E para este tempo, Deus está usando você. Deus tem grandes planos. Portanto, quando você também fala sobre a criação dos seres humanos, fale sobre a importância de que somos todos diferentes, como já lhe disse em outro momento. Temos características diferentes, mas somos igualmente valiosos. Você pode usar exemplos de biografias, por exemplo, George Washington Carver. Ele era um filho de escravos que foi para a escola, certo?
Ele adotou o sobrenome certo de Quindo. Ele era o responsável por ela, certo? Seus pais morreram e essa pessoa, os proprietários de terras, cuidaram dele e o deram para ir estudar em outras terras, certo? Para estudar em outras terras. E uma coisa que ele adorava era estar na floresta cultivando plantas, e os vizinhos de lá levavam as plantas para ele quando estavam doentes, porque ele cuidava delas. Ele cuidava delas. Portanto, é preciso ensiná-lo, certo? Estamos ensinando sobre a criação. Vamos falar então sobre essa pessoa, como ela se preocupava e como depois foi para... Cuidou e como foi estudar. Que estudou algo relacionado à agricultura. E depois foi para a fazenda. E falar sobre isso. Mas falemos muito mais. Sobre o quê? Que ele era negro, não era? Ele era um escravo. Então você tem que falar com ele. Também que não podemos ser racistas. Que não podemos ser racistas. Deus nos fez todos diferentes. E como você pode me ensinar sobre isso? Por meio de uma música. Pessoas que gostam de música, talvez eu não seja bom em cantar, mas vamos tentar. Ela diz: Cristo ama as crianças, crianças em todos os lugares. Não importa a sua cor, para Jesus, o Salvador. Cristo ama as crianças da mesma forma. Não importa. Se você é um pouco mais branco, não um pouco mais branco. Deus ama a todos nós, todas as culturas diferentes, todas as nacionalidades diferentes. Portanto, é também por meio de canções que podemos ensinar as crianças. Vê se é isso? Eles podem ser feitos por você. Ou você pode comprá-los com imagens ou baixá-los da internet. Você pode fingir que está viajando para a Austrália também. Lá falaremos sobre os cangurus, os guagas da Austrália. Mas você também pode falar sobre Nicholas James Bulistic. Nick. E a importância de não praticar bullying, assim como falamos sobre a forma da cor da pele. Também porque essa pessoa, você pode procurá-la nas mídias sociais, é um homem que nasceu sem braços e sem pernas. Sem braços e sem pernas. Ele tem apenas um pouco de uma perna. Mas ele foi criado com tanto amor e carinho que ficou encantado com a vida e aprendeu a nadar, aprendeu a mergulhar, aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu a andar de skate, aprendeu a correr de tudo. Ele não tinha nenhum complexo até chegar à escola. Quando ele chegar à escola, as outras crianças, precisamos ensinar as crianças que somos diferentes, 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 mas com algumas características únicas e especiais que Deus nos criou e que Deus ama a todos nós. Que não podemos discriminar ninguém. Então, quando essa criança chega à escola, começam a chamá-la de muitos nomes e a lhe dizer muitas coisas feias. Ele não queria ir para a escola. Ele não queria ir para a escola, chorava e pedia a Deus, agradecia a Deus por ter sido criado na igreja, mas mesmo com tudo isso, houve um momento em sua vida em que ele se afastou. Mas ele chorava e dizia: Senhor, Senhor, eu oro para que o Senhor, que me faça crescer braços e pernas para que as pessoas possam ver que o Senhor ainda faz milagres. E o que ele queria era o testemunho do milagre que Deus estava fazendo. Mas veja, quando oramos, às vezes Deus diz sim. Quando eu oro, às vezes Deus diz sim. Quando oro, às vezes Deus diz: espere. E às vezes ele diz não, e isso se deve ao seu amor, mas Deus sempre responde à minha oração. Quando oramos, isso é algo que também temos de ensinar às crianças. Só porque você está orando, só porque está jejuando, não significa que Deus vai dizer sim o tempo todo. Deus também diz não, ou diz que agora não é o momento, você precisa esperar. Conheço uma pessoa cujo seu marido ficou doente. E ela teve muita coragem, porque eu fiz tudo o que a igreja me disse para fazer. Eu orei, jejuei, caminhei, fiz tudo. Eu orei, jejuei, orei, andei, fiz tudo. E porque Deus o levou embora. Eu também tinha filhos pequenos. E naquela época Deus havia me dito. Veja, a partir de histórias de missionários como Amy Carmichael, que ela orou porque queria ter olhos azuis e Deus lhe disse que não.
E então ela entendeu por que tinha olhos castanhos, que era para o propósito das missões lá na Índia, porque na Índia eles não têm olhos azuis. E eu disse, olha, não, isso também é uma resposta. Eu não sabia da coragem que ela tinha. Eu era simplesmente um instrumento de Deus. E ela me disse, Rebeca, nós aprendemos muito na igreja. Eu tive muita coragem porque Deus. Eu tive tanta coragem porque Deus não me respondeu e eu fiz tudo o que me foi ensinado. Não, também é uma resposta. Nunca me disseram que não poderia ser uma resposta. Temos que ensinar as crianças. Deus disse não. Nick. Mas Deus lhe disse, eu o criei para um propósito. E ele entendeu que Deus o havia criado com um propósito e com um grande plano para a sua vida. Você não é um acidente. Você é uma pessoa valiosa. Você carrega a imagem de Deus em sua vida. E assim podemos entrelaçar grandes histórias de homens e mulheres na fé, nos ensinamentos bíblicos. Vou prosseguir um pouco, pois estou ficando sem tempo. Oh, meu Deus, quando falamos sobre, por exemplo, Arca de Noé, eu disse, senhorita, vou falar com ele. Então descobri que havia um navio, o Logos Hope. Uou. Então você fala que a Arca de Noé era um barco que Deus construiu. Era uma espécie de zoológico voador. Mas o Logos Hope é como uma biblioteca. Também que navega e ensina a palavra. Quando se fala de José, que ele foi levado para o Egito. Veja, há um Legion Thrasher que fazia missões lá no Egito, que cuidava das crianças. Quando ele fala sobre a história de Moisés, você pode dividi-la em diferentes segmentos. E você pode começar com quando ele começa a falar sobre o nascimento, a perseguição que estava acontecendo com as crianças e assim por diante. Você pode falar sobre Curitibum, a perseguição que estava ocorrendo contra os judeus em seu país, na Holanda. É como eles puderam ajudar. Quando veja, recentemente vi que há uma Harriet Tomba, que ela é chamada de Moisés da América, ajudando a libertar os escravos. Essa é uma parte que você pode falar sobre Moisés, o libertador. Há muitas histórias que você pode relacionar com os mesmos personagens. Há um ministério chamado Gideões, quando você fala sobre Gideão. Veja a história de Jonas. Jonas que o engoliu. Veja, há uma pessoa, há uma mulher. Há uma mulher chamada Bethany Hamilton, que foi atacada por um tubarão, enquanto ela estava surfando. E ela continua a dar testemunho da palavra de Deus. Procurem, estudem, pesquisem biografias e ensinem as crianças que, assim como Deus esteve com Moisés, ele também estará com cada uma delas. E finalmente quero lhes dar um versículo encontrado em Provérbios capítulo 3, versículo 5. E ele diz, atendei. Atenda ao Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Em outras palavras, confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor. Bem, se você quiser aprender mais sobre essa maneira de ensinar, pode procurar o grupo que mencionei da Junta Mundial de Missões Infantis, que se chama Teaching the Bible Creatively, ensinando a Bíblia com criatividade, que está em um grupo do Facebook. Se você não estiver lá, peça para participar. A página do Ministério Infantil Plants of Olives. Vou tentar gravar alguns vídeos também. Talvez eu os carregue no YouTube ou os publique na página, compartilhando os ensinamentos que daremos este ano. Portanto, você podem procurar nas mídias sociais, tanto a diretoria quanto eu, e também a Equip and Roll. Como eu disse a vocês, eles têm um currículo de heróis da fé. E nós vamos ensinar a palavra de Deus. Mas não vamos ensinar a mesma coisa que sempre ensinamos. Vamos incluir os diferentes gigantes da fé. Vamos falar sobre os gigantes. Deus os abençoe.